Bom dia, nesta manhã de domingo, final de mês, nossa escola dominical, que você sinta-se abençoado com a paz do Senhor. Irmãos, nossa escola dominical, nós vamos falar de verdadeiros adoradores. Nós estamos vivendo em dias que estamos isolados, estamos dentro das nossas casas, estamos às vezes nos sentindo sozinhos, estamos nos sentindo abandonados, muitas pessoas entrando em tristeza, depressões, e não sabem como recompor tudo isso. E sem Deus, sem a palavra do Senhor, nós nunca vamos nos sentir amparados e vivificados. E eu quero falar de verdadeiros adoradores nesta manhã de domingo, para que nós possamos entender o que é ser um verdadeiro adorador. Porque é essencial que sejamos verdadeiros adoradores. E eu quero ler 2 textos bases como texto base nesta manhã. Eu vou estar lendo Gênesis no capítulo 4, de 1 a 7, e também vou estar lendo em João, capítulo 4, do 19 ao 24. São 2 textos bases para nós entendermos algumas coisas sobre adoração. Em Gênesis está escrito assim: Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa passagem, esse texto, ele vem trazer para mim e para você sobre 2 adorações, sobre 2 ofertas. A palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. E houve uma pergunta do Senhor a Caim quando ele se entristeceu, quando ele ficou enraivecido, quando o seu rosto ficou transtornado. O Senhor perguntou para ele por que ele estava com o rosto daquela forma. E o Senhor explicou para ele que ele havia feito aquilo que não era bom. E o Senhor disse para Caim que o pecado estava à porta. Algo interessante para nós nesta manhã, para nós refletirmos sobre o que o Senhor falou a Caim. O pecado está à porta. Se ele abrir a porta, se Caim abrir a porta, o pecado entra. Mas ele tem o domínio sobre esse pecado. Então nós devemos aprender com essa palavra hoje que se o pecado bate a minha porta, eu tenho domínio sobre ele. Eu aceito ou não aceito. E a minha adoração ao Senhor tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com a forma como eu estou encarando as coisas, o pecado em minha vida. Para o Senhor aceitar a minha adoração ou não aceitar a minha adoração. O Senhor, Ele é um Senhor bondoso, zeloso e maravilhoso. E se eu perguntar para mim hoje, Selma, como está a sua adoração nesse tempo de isolamento social? Como eu estou encarando a minha adoração? Como eu tenho chegado diante do Senhor? Como está o meu coração? Como está a forma como eu estou levando a minha adoração a Deus? E nós possamos nos preocupar com isso, com a forma que o Senhor vai receber a minha adoração e a sua adoração. E quando a gente fala de adoração, de aceitação, nós entendemos aqui que se Caim, o Senhor falou, se você fizer mal, como que entendemos que o Senhor falou para Caim que a oferta dele tinha algo que atrapalhava. O coração de Caim provavelmente estava cheio de inveja, cheio de raiva, cheio de ódio.
E o Senhor chamou a atenção de Caim. Se Caim, algo bem interessante que acontece, se Caim tivesse confessado ao Senhor, se ele tivesse explicado para o Senhor o porquê do seu rosto estar daquela forma, triste, o Senhor tinha perdoado. Se tivesse arrependimento no coração de Caim, o Senhor tinha perdoado Caim e teria aceito a oferta. Porque nós sempre temos uma oportunidade com o Senhor. E outro texto que eu vou ler, que está em João, capítulo 4, do 19 ao 24, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crer-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos também nessa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vemos aqui que o Senhor, quando ele falou com essa mulher, o Senhor já conhecia a vida dessa mulher, o Senhor sabia o que se passava com essa mulher, e o encontro com o Senhor, ele quando o Senhor quer encontrar comigo e contigo, não há nada que possa impedir do Senhor encontrar conosco. Nós vemos que essa passagem, se nós lermos toda essa passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos ver que Jesus, ele não podia estar passando por ali, porque samaritanos não se dão com judeus. Mas não é essa a questão que nós vamos conversar aqui, nós vamos conversar sobre adoração. E Jesus falando com essa mulher, ela falou para Jesus, quando Jesus falou com ela, que a água que ele tinha para dar para ela era água viva, ela falou para o Senhor, como que o Senhor poderia tirar aquela água, né? Se a gente for ler toda a passagem, a gente vai ler assim, se ele não tinha o equipamento para puxar aquela água e o poço era fundo. E Jesus explicou para ela que a água que ele dava era a água da vida, para a vida eterna. Quando Jesus falou para aquela mulher, vai lá, chama o teu marido, a mulher confessou para Jesus que ela não tinha marido. A mulher ela não foi lá buscar qualquer um para dizer que era seu marido. Houve uma confissão, houve arrependimento nesse encontro dessa mulher com Jesus. E essa mulher com certeza adorou o Senhor naquele primeiro momento do encontro. Houve uma adoração, houve uma crença, ela acreditou naquilo que Jesus falava. E esse encontro maravilhoso que essa mulher teve com Jesus, essa mulher samaritana, sabendo que Jesus conhecia a sua vida, quando ele falou, você falou a verdade. Quando você disse que você não tem marido, você disse a verdade. Todas as vezes que nós formos confrontados pelo Senhor, todas as vezes que formos confrontados pela palavra do Senhor em algo que estamos fazendo, que está desagradando o coração do Senhor, nós temos que nos arrepender e confessar ao Senhor, falar verdades para o Senhor, aquilo que se passa dentro de nós, sem camuflar nada para o Senhor, porque o Senhor já conhece as nossas vidas. O Senhor já sabe tudo o que se passa com a gente. O Senhor, ele diz que, em Mateus, no capítulo 15, versículo 8, ele diz que honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor sabe quando nós estamos honrando ele somente com os nossos lábios e que o nosso coração está longe dele. O que o Senhor quer é o nosso coração. É uma adoração perfeita, uma adoração genuína. E quando a gente está diante de Deus, do encontro com Deus, a nossa vida é revelada. Nós temos que entender isso, que a nossa vida é revelada. O Senhor nos mostra aquilo que nós somos. É um espelho que estamos diante do Senhor e nós somos confrontados a realmente ver quem nós somos. E aí a nossa vida é revelada, o Senhor mostra quem realmente nós somos e cabe a mim e cabe a você querer mudar de vida, querer mudar de atitude. Assim como essa mulher, ela mudou de atitude. E nós vemos nessa mulher
que ela realmente adorou o Senhor. Ela reconheceu que o Senhor era o Messias. Ela sabia que chegaria um Messias, que seria revelado todas as coisas. E naquele momento, ela reconheceu o Senhor como o Messias. Porque ela falou: eu vejo que tu és profeta. E o Senhor, Ele realmente conhece a minha vida, conhece a sua vida, conhece quando nós estamos honrando Ele só com os nossos lábios e o nosso coração está bem distante dEle, Ele bem conhece. Por isso, no nosso momento de adoração, no nosso momento de interceder com o Senhor, e todas as vezes que formos estar na presença do Senhor, nós temos que saber que o Senhor nos conhece. Então, vá com sinceridade, vá com integridade à presença do Senhor. E aquele diálogo ali que ela teve com o Senhor, que ela falou, meu pai falou, nossos pais falou que nós adoramos nesse monte que nós vemos. E os judeus, eles dizem que a adoração é em Jerusalém. E o lugar da adoração é o que menos importa. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, em que não estamos vindo à igreja, ao templo, adorar o Senhor, como nos nossos cultos, como de costume, o lugar da adoração é o que menos importa. Aí lá na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, você pode adorar o Senhor. Porque se houve uma adoração ao meio-dia, à beira de um poço, por que não pode haver uma adoração durante o tempo que você estiver trabalhando, durante o tempo que você estiver na fila de um supermercado, durante o tempo que você estiver lá na sua casa, no seu TSD, ou lavando a sua louça, durante toda a sua vida, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque o Senhor procura adoradores. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Seja sincero com o Senhor. Faça um concerto com o Senhor. Assim como essa mulher fez. Assim como Abel tinha um concerto com o Senhor. E nós vemos que Caim, ele perdeu a oportunidade de consertar-se com o Senhor. E eu e você temos essa oportunidade de sempre consertar com o Senhor. E continuar a nossa vida íntegra diante de Deus, adorando o Senhor, crendo no sobrenatural do Senhor, crendo que Ele é galardoador de quem o busca, crendo que o Senhor é bom, que é poderoso e que trata nós assim como nós merecemos, assim como nós precisamos ser tratados por Ele. Nós adoramos a Deus porque nós sabemos que nós somos salvos por Ele. Não tem como falar de adoração e não falar de salvação. Aquela mulher, ela foi salva pelo Senhor, porque ela acreditou no Senhor. Ela foi salva daquela vida pecaminosa que ela tinha. E quando a gente fala de adoração e de salvação, que elas andam juntas, que elas se encontram, é porque se eu for adorar o Senhor, eu não vou prestar uma adoração perfeita a Deus, ao Senhor da minha vida, se eu não tiver os meus olhos abertos com o evangelho que me salvou, com a boa notícia que veio sobre a minha vida e me salvou e edificou a minha vida e transformou o meu viver. Por isso eu tenho que entender que a minha adoração e a minha salvação, elas andam juntas. Porque se eu não tiver entendido a transformação que esse evangelho, que é o nascer de novo, faz em mim, faz na vida de um cristão, a minha adoração ela vai ser uma adoração vã, uma adoração só de lábios, uma adoração só de movimento. E a nossa adoração é espiritual. A nossa adoração não é uma adoração só de movimentos. A nossa adoração não é uma adoração de gritos, de choros, de alarmes, de grandes movimentos. A nossa adoração é em Deus. Ela é espiritual. E o Senhor quem pode entender isso em nós e receber a nossa adoração ou não receber a nossa adoração. Então, quando a gente conversa com outras pessoas sobre Jesus, cada um tem uma opinião às vezes. Mas a opinião que tem que prevalecer é aquela que está na palavra do Senhor. Não temos que ir por ideias, por palavras vãs, por pregações que não estão na palavra de Deus, por pessoas que falam coisas que não convêm com aquilo que a gente estudou na palavra do Senhor. Nós temos que entender que o evangelho que salva é aquele que está aqui nessa palavra, nessa constituição do céu. E nós temos que buscar ela dia por dia e adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Senhor procura esses adoradores. O Senhor está à procura de adoradores. Que o Senhor encontre em mim, encontre em você um verdadeiro adorador, um adorador por excelência, um adorador que
que entenda que é pecador, que confessa o seu pecado e que é salvo pelo Senhor. Quando o Senhor fala, está procurando verdadeiros adoradores. O Pai procura verdadeiros adoradores. Quando o Pai olhar para a Igreja Metodista em Porto Nacional e ele vai encontrar verdadeiros adoradores, o Senhor encontra verdadeiros adoradores lá na minha casa, lá no meio da minha família. O Senhor vai encontrar verdadeiros adoradores. Se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que nós possamos entender assim como a samaritana entendeu. Ela adorou o Senhor. Ela acreditou no Senhor. E ela foi lá naquela cidade. E ela falou para as pessoas que tinha ali aquele Jesus que era um profeta, que tinha se revelado a ela. E muitos acreditaram pela palavra daquela mulher. E quando eu e você somos adoradores, somos obedientes, temos a nossa vida revelada pelo Senhor, nós também podemos transformar muitas vidas. Nós também podemos levar muitas pessoas ao Senhor. Podemos dizer muitas pessoas que o evangelho que transformou a minha vida também vai transformar a sua vida. Dentro de mim tem que haver um grito que alcance outras pessoas. Dentro de mim tem que haver um amor que alcance outras pessoas. Dentro de mim tem que haver a adoração que eu presto ao Senhor, ela é só ao Senhor, mas as pessoas, elas verão o que aconteceu comigo. O que as pessoas veem em mim como adoradora, ela é visível, mas a minha adoração ao Senhor é eu e o Senhor. Ninguém pode medir, ninguém pode ter o termômetro que mede a adoração de alguém ao Senhor. Mas o Senhor, Ele sabe, o Senhor conhece e o Senhor recebe ou não recebe. É uma coisa que preocupa, que deve ser preocupante para nós, é se o Senhor está recebendo a nossa adoração. Ou se tem que algo mais ser identificado em minha vida para que Deus, para que eu possa me consertar e para que tudo possa ser resolvido e Deus receber a minha adoração. Quando eu me coloco lá no lugar de Caim, e Caim teve a oportunidade de falar para o Senhor, de falar para Deus. Eu estou zangado, porque por que a oferta dele foi aceita? Por que o Senhor aceitou a dele e não aceitou a mim? O Senhor ia explicar para ele. Caim, foi por isso, e ele preferiu simplesmente continuar zangado, continuar enciumado, continuar com seu coração entristecido, com seu rosto transtornado, como diz a palavra do Senhor. E quando o Senhor me confrontar, quando o Senhor te confrontar, é porque o Senhor quer dar a nós uma nova chance, uma oportunidade de renovo, uma oportunidade de ser consertado diante do Senhor. E o Pai, Ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Nós cantamos sobre esse versículo. Nós falamos, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós temos que entender como que é adorar o Senhor em espírito e em verdade. O Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não quer ver o exterior que há em mim. O Senhor quer ver algo dentro de mim, o meu coração, a minha alma. Esses dois, eu sou tricotômica, corpo, alma e espírito, e o Senhor, Ele olha para mim, o culto ao Senhor que eu tenho que prestar é um culto equilibrado, corpo, alma e espírito. Mas o Senhor olha para dentro de mim. Então o Senhor quer ver a minha adoração espiritual. Tudo que se liga a Deus é espiritual. Então para Deus eu não posso oferecer um prato de comida. Para Deus eu não posso oferecer um copo de água. Para Deus é espiritual. Deus, Ele tem prazer no nosso culto espiritual. No nosso culto, e nós rendemos a Ele com o nosso coração, com o nosso interior, com a nossa sinceridade, com algo que nós vamos falar para Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Deus, não é somente aquilo que Deus faz, porque Deus faz muitas coisas, mas é o que Deus é. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe quem Deus é? Se Deus chegar para você e perguntar quem eu sou? Porque quando Jesus encontrou com a samaritana, Ele falou que ela estava falando com o Messias. Ele se revelou a ela e ela acreditou. Quando Deus falar comigo e contigo quem Ele é, quem nós vamos dizer que o Senhor é? Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quando no meu momento de adoração,
que eu digo para Deus no meu momento de adoração? Eu devo adorar o Senhor em espírito e em verdade, dizendo para Deus quem Deus é. Deus é soberano, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, poderoso, bondoso, maravilhoso, zeloso e muitos atributos que Deus tem, que não tem como dizer todos eles, falar todos eles. E que essa graça nos alcançou. A graça da salvação nos alcançou, a graça do evangelho nos alcançou e nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Podemos adorar com a nossa fé, adorar com a nossa crença, adorar com a nossa lealdade, adorar com a nossa sinceridade, com a nossa autenticidade. Nunca honrar só com os nossos lábios, nunca ficar fazendo bonito para que as pessoas vejam, fazer para que Deus perceba em nós que somos adoradores, que somos fiéis adoradores a Ele. Nunca fazer somente para que os outros possam ver. Nunca fazer para receber de volta. Nunca fazer barganha com o Senhor. Um verdadeiro adorador, ele vive sempre em integridade. Sempre íntegro diante de Deus. Jó era um homem íntegro diante de Deus. Jó era honesto. Deus falou, ele é o meu filho, ele é íntegro. O Senhor encontrou em Jó um verdadeiro adorador. Os verdadeiros adoradores purificam o ambiente onde ele vive. Então, um verdadeiro adorador, quando ele chega num ambiente, ele ora naquele ambiente, as pessoas logo percebem que ali é um servo do Senhor, é um adorador. Ele ora ao Senhor, assim como Jó também fazia. Jó, ele orava pelos seus filhos, ele orava pela família dos seus filhos, ele oferecia sacrifícios se os filhos tivessem cometido pecado. Ele era um adorador por excelência. E se a gente quiser aprender a ser adorador, vá para a palavra do Senhor. Vá para a leitura da palavra do Senhor. Busque ali que você vai encontrar. Você vai encontrar porque o Senhor conversa com você aqui. O Senhor questiona com você aqui. O Senhor pergunta para você as coisas aqui. E você tem a oportunidade de confessar ao Senhor em arrependimento. Se não houver arrependimento, se não houver sinceridade, aquele arrependimento que quando a gente olha para Caim, Caim não arrependeu. Mas se a gente olhar para Davi, quando a gente olha para Davi, a gente vê que Davi, ele tinha um arrependimento sincero. Ele chorava na presença do Senhor. Então, aquele pecado causava dor em Davi. E a gente deve olhar para a vida de Davi e falar, eu me arrependo, eu quero mudar, eu quero ser transformado pela palavra do Senhor. E aí a gente vai aprender tudo ali, a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Um verdadeiro adorador reconhece que tudo vem de Deus e que Ele está acima de todas as coisas. Nada vem de você, nada vem das pessoas, vem de Deus. Tudo vem de Deus, tudo é para Deus e Deus está acima de todas as coisas. Um adorador, ele entende dessa forma. Um adorador, ele não busca adoração para ele mesmo. Um adorador, todas as coisas que acontecem é de Deus, é para Deus. É graças a Deus, é porque Deus me concedeu. Nada é por mim. O meu eu, ele não pode ser maior que o Senhor. Nunca pode ser maior que o Senhor. Um verdadeiro adorador mantém sua integridade para com Deus, mesmo nas situações adversas. Olhando aí para essa situação de coronavírus que estamos vivendo, nós estamos em dias difíceis, sabemos que a situação está adversa, mas o verdadeiro adorador, ele mantém essa integridade mesmo nesse momento, mesmo lá dentro da sua casa, mesmo nesse isolamento social, mesmo se seu parente estiver com algum problema, você vai manter a sua integridade, a sua adoração ao Senhor, porque entende que tudo vem de Deus e é para Deus e Ele está acima de todas as coisas. O Senhor está acima dessa pandemia, o Senhor está acima das situações que acontecem em nossas vidas que são adversas. Um verdadeiro adorador preocupa com o seu próximo, ele não é egoísta. Observa aí a sua vida, a minha vida, eu observo a minha vida. Se eu sou um verdadeiro adorador, eu nunca sou egoísta. Eu me preocupo com o meu irmão, eu me preocupo com o meu próximo. Se está tudo bem na casa dele, se está tudo bem na vida dele, se está precisando de alguma coisa, e vou atender e vou cuidar. Porque o Senhor,
Ele também se agrada de quem cuida uns dos outros, de quem não abandona o outro, de quem ajuda a levantar aquele que está caído. Cultue a Deus com sinceridade, cultue a Deus com autenticidade. Seja um adorador por excelência. Seja um adorador assim como a samaritana foi. Adore ao Senhor com as suas atitudes, adore ao Senhor com as suas palavras, adore ao Senhor com a sua forma de viver, adore ao Senhor da forma que o Senhor te chamar para adorar. Seja um adorador. Observe como essa mulher, aprenda com essa mulher, aprenda com a oferta dessa mulher, que ela simplesmente acreditou no sobrenatural do Senhor, que Ele era o Messias, que Ele realmente era o Deus que salvava, era o Senhor que trazia paz para a vida dela. Aquela mulher, com certeza, ela tinha um vazio muito grande dentro dela. A adoração que ela fazia naquele monte, que ela falou lá para o Senhor, que os nossos pais adoram Ele nesse monte, aquela adoração era uma adoração que não completava ela. A sua adoração, ela estava trazendo conforto para a sua vida. Quando você adora ao Senhor, você sente-se completa, sente-se plena, sente-se satisfeito. Se não, busque ajuda, procure ler mais a palavra do Senhor, procure alguém que possa te ajudar a orar com você, a conversar com você, a crescer com você. Não fique sozinho, busque a Deus, ore ao Senhor e cultue ao Senhor. E eu desejo a você uma semana abençoada. Eu desejo a você um domingo de paz, onde você tenha um bom apetite, que você almoce aí com a sua família e que você busque em Deus tudo o que você precisar e que você seja um adorador. Porque existe até uma música que se eu soubesse cantar, eu ia cantar. Mas eu não posso cantar, porque se eu cantar, né, não vai dar certo. Mas ninguém pode calar a voz de um adorador. Ninguém pode calar um adorador. Então seja um adorador e adore ao Senhor. Mas não seja aquele adorador como que mostra com a mão direita o que faz com a esquerda. Seja um adorador por excelência. Seja um adorador assim como Noé foi. Assim como todas as pessoas que vamos ler na palavra, que realmente creram no Senhor e que não buscaram somente o bem próprio, mas buscaram o bem de outras pessoas e buscaram agradar ao Senhor com a forma de viver, com a forma de cultuar, com a forma que se posicionou diante de Deus. Seja você um adorador. Eu também quero ser uma adoradora por excelência do Deus da minha vida. E eu desejo a você um feliz domingo. Muito obrigada. Amém.